Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos na aula passada. Sim, hoje eu quero falar sobre a parte 2 deste estudo, onde nós começamos abordando sobre José como uma tipologia de Cristo, e hoje nós vamos falar de Benjamim como sendo uma figura que aponta para os remanescentes. E eu vou dizer para vocês, tem uma revelação tremenda por trás da história de Benjamim. A aula de hoje ela vai estar dividida em uns 7 tópicos, porque eu quero começar nesse primeiro tópico fazendo uma recapitulação de maneira bem breve e resumida sobre o que nós falamos na aula passada. Quando a gente falou sobre José como uma figura de Cristo na aula passada, eu abordei pelo menos uns 20 tópicos onde eu demonstrei algumas coisas, como por exemplo, José, ele era uma figura perfeita de Cristo, que não teve pecados. José, ele é enviado por seu pai a ter com os seus irmãos. Os seus irmãos vão vender José. Alguns queriam matar, outros vão vender. Eles vendem José por moedas de prata. José vai parar na prisão, lá ele vai ter 2 servos do faraó que vão estar junto com ele. Depois ele sai do cativeiro, ele sai da prisão, vai para o Egito, onde ele vai se tornar o segundo maior junto com o faraó e vai governar sobre todo o Egito. Mesmo assim, os seus irmãos sobem ao Egito para comprar comida e no primeiro encontro com José, eles não o reconheceram. E a gente parou por aí o estudo da aula passada. E eu demonstrei para vocês como isso tudo estava apontando para Cristo. Algo importante sobre a história de Benjamim é que Benjamim ele vai ser o último a ser gerado das 12 tribos, dos 12 patriarcas. E a história de Benjamim, ela é diferente dos demais irmãos, porque Benjamim, ele vai ser gerado nas dores de Raquel, ou seja, é dito que Raquel vai gerar a Benjamim em muitas dores de parto. E isso é importante porque quando a gente chegar no final desse vídeo, você vai ver que isso está ligado com o princípio das dores e com o período da grande tribulação. Quando a gente fala do mistério de Cristo, nós não podemos deixar de lembrar de algumas promessas. É dito a Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. Essa promessa vai ser reforçada sobre Isaac e depois sobre Jacó. E vai ser dito a mesma coisa, que deles procederiam reis. Então, quando a gente fala do mistério de Cristo, nós não podemos deixar de lado algumas promessas que são feitas que incluíam todas as nações. É dito a Abraão, de ti eu farei uma grande nação e em ti serão benditas todas as nações da terra. Também vai ser dito a Isaac, a Jacó, e a Jacó vai ser dito exatamente isto, né? Que de ti procederão reis. E não estava falando apenas de reis no que diz respeito ao governo terreno, mas isso também dizia respeito às promessas vindouras, onde a Bíblia vai falar sobre sermos reis e sacerdotes. De Abraão, Isaac e Jacó procederão não apenas alguns reis, mas procederá o rei dos reis, que virá da tribo de Judá, mas procederão muitos reis que reinarão junto com Cristo. Quando chega nos dias de Jacó, nós vamos ver que Jacó vai abençoar a Efraim, com aquela bênção profética que eu já tenho falado muito no canal, onde ele cruza os seus braços e ele passa a bênção da primogenitura para Efraim, onde ele vai dizer que Efraim se tornaria a plenitude das nações,
Por isso que você vai encontrar essa expressão no Novo Testamento, a plenitude das nações. Essa bênção se dá para Efraim. Quando a gente estuda, é dito que Efraim se multiplicaria como peixes sobre a terra. E eu já tenho falado muito sobre isso no canal. Mas o que é mais interessante é que quando a gente olha e a gente avança na história, porque tudo isso eu já tenho vídeos no meu canal, quando chega nos dias de Salomão, você vai ver que nos dias de Davi, seu pai, as 12 tribos estão unidas, mas nos dias de Salomão, por causa da vontade de Deus, Deus vai usar toda a situação que ocorreu nos dias de Salomão e as 12 tribos elas vão ser divididas. Então nós vamos ter ali as 10 tribos do norte, que vão ser chamadas de casa de Efraim, porque ela vai ser governada por um efraimita, ou casa de Israel, né? Ou o reino do norte. E no sul nós vamos ter a casa de Judá, que era Judá e Benjamim, 2 tribos apenas, ou seja, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. E gravem isso, gente, porque por mais que você ainda não tenha feito as conexões, até o final dessa aula você vai entender como isso é importante. As 2 tribos do sul, elas vão ser formadas por Judá e Benjamim. E lembra, Benjamim era o filho mais novo, aquele que foi gerado em dores de parto. E Judá vai ser aquele que sugeriu vender José por moedas de prata. Tudo isso está conectado. Agora, o interessante sobre essa história do mistério de Cristo sendo anunciado através das 12 tribos ou das 2 casas de Israel, é que você vai perceber que quando chega nos profetas, os profetas vão começar a anunciar que a casa de Israel, ela seria semeada entre as nações e que eles deixariam de ter uma aliança com Deus. Então você vai para Oséias e outros profetas e eles vão falar que Efraim, a casa de Efraim, a casa de José, a casa de Israel, ela seria lançada entre as nações, tá? Como semente. Então você vai ter ali vários profetas falando da condição de Israel. Porém, os mesmos profetas que falam que Efraim deixaria de ser povo e seria semeado entre as nações, eles vão dizer depois que o mesmo Deus que disse que vocês não serão mais meu povo, vai dizer que aqueles que não eram amados serão amados, aqueles que não eram povo se tornarão povo de novo. Os profetas ainda vão anunciar também que os de longe, eles voltariam de volta para perto. Então vê que existe um mistério sendo anunciado. E aqui está o mistério de Cristo anunciado através das 10 tribos do norte, através de Efraim, que significava um ramo frutífero. E é dito assim, ó, que Efraim, sendo um ramo frutífero, ele deixaria de dar os seus ramos frutíferos e se tornaria como uma raiz seca. Mas depois é dito que eles vão voltar a florescer. Como? Lá em Paulo, quando é dito que eles vão ser enxertados na oliveira verdadeira e vão passar a dar frutos também. Então, gente, existe um mistério sendo anunciado. Lógico, o meu objetivo nesse vídeo não é trazer com profundidade esse mistério, mas eu preciso lembrar vocês desses detalhes, porque com eles você vai entender como tudo isso está apontando para Benjamim e o tempo do fim. Para quem quer entender melhor esse mistério, tem uma playlist que eu vou tentar deixar aqui em cima ou lá no canal Graça e Conhecimento chamado Mistério de Cristo. Lá eu falo com mais detalhes sobre isto. Então, ainda nos profetas, nós vamos ver que existe uma promessa de restauração, pois o mesmo Deus que semeou as 10 tribos, a casa de Efraim, a casa de Israel entre as nações, ele agora vai, pelos profetas, anunciar
que ele traria de volta. E aqui está o grande mistério. Por quê? Você vê os profetas falando que Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A casa de Judá que permanecia, mas a casa de Israel que foi semeada entre as nações seria trazida de volta. Por isso que quando a gente olha para Cristo, você vai perceber que Cristo, quando vem, ele vai unir os dois em um só corpo, tanto judeus, representado pelas duas tribos, Judá e Benjamim, como os gentios, as nações que são representadas pelas 10 tribos que foram semeadas. Então, Cristo, quando vem, você lembra das palavras de Jacó sobre Benjamim? Que ele seria a plenitude das nações e que ele se multiplicaria como peixes sobre a terra? Cristo vem e vai chamar 12 discípulos para serem pescadores, não de peixes, mas de homens que estavam sobre a terra. Percebeu como existe um mistério? Você vai ver isso em muitos exemplos que a gente vem falando aqui no canal Graça e Conhecimento, como por exemplo quando a gente vai falar sobre Pedro e o lençol que descia do céu, aonde Deus está dizendo: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. E veja que o próprio Espírito Santo está dizendo para Pedro não considerar os gentios impuros, porque eles haviam sido santificados também agora com o receber do Espírito Santo. Então, tanto judeus que se convertem como gentios que se convertem, ambos se tornam um em Cristo. E esse é o mistério anunciado em Gálatas, em Efésios, em Romanos, em Colossenses. Gente, isso é tremendo demais. Porém, se você entendeu esse breve resumo, agora eu quero ampliar a revelação e começar a dar um rumo que vai apontar para Benjamim. Na Bíblia, nós vamos ver que existem muitas listas acerca das 12 tribos. E todas elas são diferentes umas das outras. E aí você pode se perguntar, mas como assim, Tiago? As listas das 12 tribos, elas são diferentes? Sim, porque Jacó teve 12 filhos, mas ele também adotou para si os 2 filhos de José. Ou seja, já não são mais 12, e sim 14. E se der tempo, ainda no final desse vídeo, eu vou trazer aqui mais um mistério sobre esse número, 14. Mas esse é o detalhe. Por quê? Jacó, ele teve 12 filhos, mais os 2 adotados de José, nós temos 14. Então, como a gente pode falar de uma lista de 12 filhos, sendo que tinha 14 tribos quando a gente vai olhar para todas elas? Bom, a gente precisa lembrar de alguns detalhes, como por exemplo, algumas vezes Levi não vai ser contado porque vai ser uma tribo sacerdotal e que não vai receber herança junto com os demais de território. Outras vezes José não vai ser contado, visto que os seus 2 filhos são contados, Manassés e Efraim. Então eles tomam o lugar de José. Outras vezes Dan não vai ser contado por causa da idolatria e de alguns pecados cometidos. Outras vezes, se eu não me engano, até Simeão em algum momento fica fora dessa lista. Mas a verdade é que existe uma linha de raciocínio por trás de tudo isso, que hoje eu não vou abordar. Porém, quando a gente olha para as mais diversas passagens, uma delas é muito importante e ela é muito profética, que é a lista das 12 tribos que está sendo citada no livro do Apocalipse, no capítulo 7, quando vai falar dos 144 mil selados, 12 mil de cada tribo. E ali tem uma revelação tremenda. E você precisa gravar esse número, porque lá você vai ver que a lista não começa pelo primogênito, ela vai começar por Judá. Vai começar por Judá. Depois são citadas as outras 10 tribos do norte, que foram semeadas entre gentios. E por fim, a última tribo a ser citada é Benjamim. Então, vocês conseguem perceber o mistério que está por trás
da ordem, da lista apresentada em Apocalipse capítulo 7, lembrem do que eu falei sobre o mistério de Cristo, sobre a separação das duas casas de Israel em 10 tribos ao norte, que são chamadas de casa de Efraim, de casa de Israel, que são chamadas de o reino do norte, que vão ser semeadas entre as nações. E o reino do sul Deus vai preservar, porque dele viria o Messias, da casa de Judá. Então, ao sul nós temos 2 tribos, como eu havia mencionado, Judá e Benjamim. Judá representa aqueles que lá nos dias de José sugeriu vender José por moedas de prata, enquanto Benjamim vai representar os remanescentes, ou seja, os últimos a se converterem, os últimos a serem gerados num período de dores de parto. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou tentar ampliar essa revelação para vocês. Se vocês pegarem essa ordem, primeiro Judá, tá? Depois as 10 tribos que foram semeadas entre as nações e que representam os gentios, e depois você volta de novo para Benjamim, que está representando os judeus. Aqui a gente tem uma revelação tremenda, que é a seguinte: você percebe que Jesus veio primeiro para os judeus? Você percebeu que Jesus veio primeiro para Judá? Depois o evangelho, ele vai ser levado por meio dos 12 apóstolos às nações, aos gentios, aos confins do mundo, aos confins da terra. E por fim, vai voltar de novo para os judeus. E aonde que a gente vê isso? Justamente nessa lista de Apocalipse. Começou com Judá, vai para as 10 tribos e depois termina com Benjamim. E aqui existem muitos mistérios, gente. E sabe o que é interessante neste mistério? Porque quando você consegue entender isso, você vai ver como isso estava apontando para os 144 mil, não como um número literal, mas como um número simbólico, como eu já tenho explicado aqui no canal por muitas vezes. Porque o número 144 mil, ele está apontando para aqueles que serão salvos. Por exemplo, aqui no canal Graça e Conhecimento, eu falei alguns dias atrás sobre Jonas e os 120 mil ninivitas. Preste atenção como esse número é simbólico e ele é ao mesmo tempo muito profético. Por quê? Porque Jonas, ele é um profeta do reino do norte, das 10 tribos, que vai ser enviado aos ninivitas, à Síria, aonde depois as 10 tribos vão ser semeadas no cativeiro da Síria. E olha que interessante quando a gente olha para esse mistério. Por quê? Porque quando Jonas prega, cerca de 120 mil ninivitas vão se converter através da pregação de Jonas. E Jonas é uma figura de Cristo, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim como Cristo estaria 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então você tem ali uma tipificação de Jonas apontando para Cristo e os 120 mil ninivitas como sendo aqueles que vão se converter dentre as nações. Então você percebeu como profeticamente a gente tem aqui uma revelação. É como se, quando você olha para a lista dos 144 mil do livro do Apocalipse e você olha para a tribo de Judá e Benjamim e a gente deixa elas de fora e pega apenas os 12 mil de cada uma das 10 tribos, nós temos ali uma revelação que vai dar 120 mil. Ou seja, é como se os 120 mil ninivitas, aonde as 12 tribos seriam espalhadas no futuro, elas estavam apontando profeticamente para as nações, da onde seriam colhidos aqueles que vão fazer parte dos 144 mil. Né? Lembrando que esse número
ele não é literal, ele é um número profético, tá? E o restante eles virão dos judeus que estão tipificados na tribo de Judá e na tribo de Benjamim. A tribo de Judá, por ser a primeira a ser citada, estava falando que o evangelho começaria entre os judeus e depois iria para as nações, tipificada nas 10 tribos. Isso mostra que o evangelho ele seria pregado às nações tipificadas nessas 10 tribos ou mesmo nos 120 mil ninivitas, mas se você prestar atenção, é como se o evangelho tivesse começado entre os judeus. Por isso que a gente vê ali a tribo de Judá sendo citada por primeiro. Depois que o evangelho sai dos judeus, tipificado na tribo de Judá, você vê que agora o evangelho vai ir para as nações, tipificado nas 10 tribos, e depois vai voltar aos judeus por meio da última tribo citada, que é Benjamim. Por isso você vê 12 mil de Judá, 12 mil de cada uma das 10 tribos e, por fim, 12 mil de Benjamim. E aí se completam 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, pessoal, hoje, quando eu saí de casa com a intenção de gravar, o dia estava muito bonito, tinha sol e, de repente, do nada, o tempo fechou e desabou uma chuva. Inclusive, estou até com o cabelo todo molhado aqui. Mas eu queria finalizar esse vídeo junto com vocês, embora vocês vão escutar um pouco que está chovendo, está trovejando, né, relampejando ali fora. Mas eu queria terminar trazendo os últimos acréscimos e finalizando mostrando para vocês a história de José e Benjamim e como isso está ligado com a segunda vinda de Cristo. Então, se você gravou tudo que eu vim trazendo para vocês até agora, mostrando que lá na história de José, que a gente estudou na última aula, no primeiro encontro que José teve com seus irmãos, eles não o reconheceram. Então José pede para que seja trazido também o seu irmão mais novo, Benjamim, que foi gerado em dores de parto. Se você somar a história de José e de Benjamim e entender que isso tem toda uma tipologia bíblica, é uma sombra que está apontando para realidades superiores, você vai fazer uma soma com outro mistério da Bíblia, que é conhecido como o mistério de Cristo. Quando você faz essa soma da história de José, de Benjamim, com o mistério de Cristo, com as 12 tribos de Israel, e você chega no livro do Apocalipse com todas essas revelações, e agora sim você vai estudar sobre as 12 tribos de Israel no livro do Apocalipse, que totaliza um número 144 mil, que é um número completamente profético. Eu já tenho ensinado isso no meu canal faz algum tempo, e se você não viu os últimos vídeos ou as últimas lives, olha, porque a gente tem falado sobre os 144 mil. Só para você ter uma ideia, se você somar um dia de 24 horas, multiplicado por 6 dias da semana, você tem o número 144. Se você pegar 6 milênios, ou seja, multiplica por 1000, 144 mil. Ou seja, é como se Deus estivesse demonstrando os 144 mil sendo salvos durante os 6 milênios em que o homem estava debaixo da escravidão do pecado. E esse número também está apontando para o mistério de Deus, o mistério de Cristo, onde ele estava salvando não apenas uma nação, mas todas as nações da terra. Tá? Então, tem um mistério muito interessante. Inclusive, eu citei a ilustração dos 120 mil ninivitas, porque também é profético. E também tem um vídeo que eu gravei justamente quando a gente esteve lá em Jope falando sobre isso. Porém, se você entendeu isso, agora eu quero citar talvez uma das passagens que muitas pessoas leem e muitas vezes não entendem,
que é quando Paulo ele vai falar aos Romanos, capítulo 11, ele vai primeiro falar sobre a oliveira. E ele vai dizer assim que Israel, os seus irmãos, lembrando que Paulo também, ele era judeu e era da tribo de Benjamim. Olha que interessante isso, nós estamos falando sobre Benjamim. E Paulo, ele era um apóstolo que veio tardio, depois dos 12. Veja que até Paulo, sendo da tribo de Benjamim, ele é um apóstolo aos gentios que vai chegar depois. Mesmo ele sendo israelita, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, zeloso pela lei e pelos profetas, Paulo ele vai dizer assim, que eles eram ramos naturais, mas que pela incredulidade, porque eles não reconheceram Cristo na sua primeira vinda, muitos dos ramos naturais de Israel estavam sendo cortados. Isso está lá em Romanos 11. E que nós, gentios, que vínhamos das nações, por crer em Cristo, nós estávamos sendo enxertados na oliveira, que é Cristo, cujo Cristo é a raiz, que é o Israel de Deus. Ou seja, nós que antes éramos gentios, está em Gálatas também, né? Antes éramos gentios, agora não somos mais, agora somos o Israel de Deus. Por quê? Paulo está falando em Romanos 11, nós fomos enxertados em Israel, nos tornamos participantes da seiva, das promessas, nos tornamos descendentes de Abraão pela fé. E aí se cumpre as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não apenas Israel, não apenas os judeus, os hebreus, mas sim todas as nações. E aqui é que entra um mistério, porque Paulo vai dizer em Romanos 11, 25 e 26, Paulo vai dizer assim, gente, eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Veja que Paulo fala muito de mistérios, né? Paulo revela muitos mistérios. Ele revela o mistério em Efésios, o mistério de Cristo, que eu amo demais. Paulo revela o mistério da trombeta de Deus, do arrebatamento, da ressurreição. Paulo fala deste mistério que está em Romanos 11, onde ele diz assim, gente, eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Que mistério era? Ele diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que se completasse a plenitude dos gentios. Então, todo Israel será salvo. Gente, eu pergunto para vocês, o que é a plenitude dos gentios? Se não aquilo que eu falei no início do vídeo e que parecia desconexo, mas quando você começa a somar as profecias, você vai ver como todas elas estão encaixadas. A plenitude dos gentios era o que foi profetizado por Jacó sobre Efraim. Efraim, que significa um ramo frutífero, seria semeado entre as nações e a bênção da primogenitura, da plenitude dos gentios, que vinha desde Abraão, Isaque, Jacó, que repousou sobre Efraim, vai se cumprir quando as 10 tribos são lançadas entre as nações. E lembra que Jesus diz acerca dele mesmo, né, que uma semente tem que cair na terra, porque se ela não morrer, ela não pode frutificar. É como se as 10 tribos fossem sementes, né? Efraim, que significa ramo frutífero, ele foi semeado entre as nações para que depois ele pudesse ser colhido e trazer em si muitos frutos. Por isso o ramo frutífero, né? E é isso que é anunciado pelos profetas, quando diz que a casa de Judá e a casa de Israel seriam unidas nas mãos do Filho do Homem e se tornariam uma só casa. É isso que está sendo anunciado quando é dito, eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? Com os judeus, mas também com as 10 tribos que foram semeadas entre as nações. É isso que é anunciado quando você lê nos profetas e também na nova aliança, quando é dito que o evangelho era para os de perto, mas também para os de longe. E quando é dito que nós estávamos longe, mas hoje já não estamos mais, porque fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Então você percebe esse mistério como está sendo anunciado?
Se você percebeu, você pode partir agora para o final dessa tipologia bíblica. Tudo que eu fiz até agora foi apresentar várias conexões. Na aula passada eu apresentei a tipologia de José como apontando para Cristo e os seus irmãos apontando para as 12 tribos. Na primeira vez que eles se encontram com José, eles não o reconheceram. Isso mostra que na primeira vez que Jesus veio, os seus irmãos, os israelitas segundo a carne, também não o reconheceram. Mas agora a gente chega onde eu queria chegar nesta aula. Por quê? Porque na segunda vez que os irmãos de José sobem ao Egito, eles vão se encontrar com José e eles sobem acompanhados de Benjamim. E quando eles trazem Benjamim, José vai armar todo um cenário para se revelar aos seus irmãos. Ele pega um cálice de prata, coloca no saco de cereais de Benjamim, manda trazê-los de volta. Então os seus irmãos, eles quebrantam o seu coração, porque lá no passado eles entregaram o seu irmão querendo matá-lo, venderam ele, mas agora eles dizem, não, esse é amado do meu pai, a gente não pode fazer isso. Então, lá no passado, a gente já fez isso com um dos nossos irmãos, não vamos mais fazer. Então, através de Benjamim, você vê agora que o povo das tribos ali, os irmãos de José, eles vão dar a vida pelo irmão mais novo. E isso vai fazer com que José ele se revele aos seus irmãos no seu segundo encontro. O que é importante, irmãos? Porque isso é uma tipologia do que vai acontecer no tempo do fim. Quando Jesus ele vai se dar a conhecer aos seus irmãos. Os seus irmãos que não o reconheceram na primeira vinda, o reconhecerão no tempo do fim. E olha que interessante, porque quando você lê Gênesis, é dito que isso aconteceu no segundo ano de fome, faltando ainda 5 anos para a fome acabar. Perceberam que esses 7 anos de fome, profeticamente, eles também estão apontando para a grande tribulação? Lembrando que grande tribulação são somente os últimos 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo, ou 3 dias e meio. A grande tribulação é apenas os últimos 3 anos e meio. Mas a Bíblia mostra, tanto em Daniel como no Apocalipse, que existe um cenário profético de 7 anos, onde nos primeiros 3 anos e meio as 2 testemunhas vão profetizar, e nos últimos 3 anos e meio, então sim, vai haver uma grande tribulação, os santos vão ser perseguidos, muitos vão ir para o deserto. E é interessante porque nesse cenário apocalíptico, olha aqui, Apocalipse, nesse cenário apocalíptico do tempo do fim, desses últimos 7 anos, você vai perceber que nos primeiros 3 anos e meio, onde as 2 testemunhas estão pregando, se a gente analisar a tipologia de José no Egito, se dando a conhecer aos seus irmãos quando Benjamim está presente, isso está apontando para a primeira metade da última semana de Daniel, aonde muitos judeus vão estar se convertendo. Como a gente sabe disso? Porque lembra do que eu tenho falado. Faça a soma de tudo que eu falei nesse vídeo. Eu comecei falando da tipologia de José, depois eu falei do mistério de Cristo, que é algo que você precisa compreender. Depois eu falei para vocês dos 144 mil. Embora eu não falei muito sobre o número, mas eu falei sobre Apocalipse 7, onde fala de 12 mil de cada tribo, começando por Judá, indo para as 10 tribos e voltando para Benjamim. E aqui está a tipologia, porque quando você olha para o Apocalipse, é como se Deus tivesse deixado um mapa cronológico do Evangelho, que começou entre os judeus, representado na tribo de Judá, foi para as nações, para o mundo, representado nas 10 tribos que foram semeadas entre as nações,
no cativeiro da Síria. Inclusive eu usei até a representação de Jonas pregando aos assírios, aos ninivitas, e 120 mil se convertendo. É uma figura de Cristo, né? Depois que Jonas sai da barriga do peixe, 3 dias e 3 noites, né? Ele vai aos ninivitas. Jesus, depois que ele ressuscita, você vê que o evangelho vai aos gentios, né? Também. Então é como se o evangelho tivesse começado entre os judeus, representado na tribo de Judá, 12 mil, vai para as nações, representado nas 10 tribos, 12 mil de cada tribo, ou seja, 120 mil, e vai finalizar voltando a Benjamim. E lembrem, Benjamim também representa mais 12 mil, ou seja, Judá 12 mil, 120 mil das 10 tribos e 12 mil de Benjamim, ou seja, 144 mil, apontando para judeus, as nações e por fim voltando aos judeus por meio de Benjamim. Agora, vamos fazer mais um acréscimo? Benjamim nasceu em meio a dores de parto. E o que isso nos lembra? Das dores de Raquel. O que isso nos remete? Ao que Jesus diz em Mateus 24, princípios das dores. É como se os remanescentes de Israel, tipificados agora em Benjamim, eles vão ser salvos no princípio das dores, e então se completa os 144 mil. E se a gente olhar para a tipologia de José, é como se até a primeira metade da semana ainda houvesse a conversão, não só de gentios, mas também do restante de Israel. Por isso Paulo diz, eu não quero que vocês desprezem esse mistério, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que se completasse a plenitude dos gentios, ou seja, até que o evangelho fosse pregado às 10 tribos espalhadas pelo mundo, a plenitude dos gentios, então se completaria o Israel de Deus. Então todo o Israel será salvo. Por quê? Porque saiu de Judá, foi para as nações e volta agora em Benjamim. E você tem a plenitude do Israel de Deus, né? Das 12 tribos tipificadas. Aqui está um mistério tremendo, gente. Quando você faz a soma da história de José, você vai ver que José ele se revela aos seus irmãos no seu segundo encontro, quando Benjamim está presente. Isso mostra que Cristo vai se revelar aos judeus, né, no tempo do fim. Mais especificamente ali no período da primeira metade da semana, quando as testemunhas estiverem pregando, que também é um período chamado de o princípio das dores, né, as dores de Raquel, quando Benjamim está sendo gerado. E também está apontando para o período dos últimos 7 anos, a última semana de Daniel. Gente, olha quantas coisas, quantas conexões bíblicas estão sendo feitas quando você soma tudo isso. Quando você compreende o mistério de Cristo e quando você compreende as tipologias bíblicas que Deus veio deixando. Então, eu quero finalizar esta aula falando o seguinte para vocês, tá? Hoje, eu queria realmente ter gravado um vídeo diferente enquanto a gente caminhava aqui próximo da minha casa. Infelizmente, a chuva me impediu de fazer isso enquanto eu caminho, mas eu quis finalizar aqui no carro. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Deus está nos mostrando por diversas passagens, por diversas figuras, por diversas tipologias, o Evangelho alcançando judeus e gentios. E Deus estava nos mostrando que o Evangelho, ele começa com os judeus, porque Cristo era judeu, os primeiros discípulos vinham dentre os judeus. O Evangelho começa sendo pregado aos judeus. Então você tem ali uma primeira porção sendo alcançada, ele vai para as nações, e Deus já mostrava isso por meio da visão do lençol, quando ele mostra para Pedro. Deus já estava mostrando isso quando mostra o mistério de Cristo por meio de Paulo, e Paulo vai ser chamado para pregar o evangelho aos gentios, às nações.
Deus já estava mostrando essa transição do evangelho saindo dentre os judeus e indo até os confins da terra, sendo pregado entre as nações. E por fim, Deus já estava mostrando por meio de Benjamim que no tempo do fim o evangelho vai voltar a ser pregado aos judeus e que aquele endurecimento em parte do qual Paulo diz, ele vai cessar quando os judeus reconhecerem Cristo como seu Messias, quando Cristo se revelar aos judeus durante esse período do princípio das dores, na primeira metade dos últimos 7 anos, quando houver a pregação das 2 testemunhas. Então, existe toda uma revelação sendo trazida aqui, que eu pretendo, lógico, trazer aqui, quem sabe, até mais vídeos falando sobre esse mistério. Então, você vê a plenitude do povo de Deus, formado tanto por judeus como por gentios que se converteram desde a primeira vinda de Cristo até essa segunda vinda. E isso completa os 144 mil. De todas as tribos de Israel. Lembrando que aqui é o Israel de Deus, formado por judeus e gentios, o mistério do qual Paulo vai falar em Efésios 1, Efésios 2, Gálatas, Romanos e Colossenses. Algo muito profundo. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse mistério. Se você não assistiu a primeira aula sobre José, volta aqui. Eu vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado as 2 partes. A primeira, onde eu falo sobre José no Egito e como é uma figura de Cristo, e esta segunda aula, onde eu falo sobre a segunda parte, o encontro de Benjamim com José, tipificando os últimos remanescentes que vão reconhecer Cristo antes da sua vinda, né? No período do princípio das dores, próximo ao período da grande tribulação. E então se cumprirá o que é dito lá em Zacarias, né? Eles reconhecerão aquele a quem transpassaram e chorarão como quem chora a morte de um unigênito, de um primogênito. Então, vocês vão ver a plenitude do Israel sendo salvo, né? Formada tanto por judeus como por gentios que creem em Cristo, certo? Então, gente, um abração e até a próxima aula.